Bom dia, e hoje nós vamos trazer um pouquinho aqui o poder da decisão, né? Como uma decisão, como nós estarmos decididos em algo impacta na nossa vida, como a decisão do outro também impacta na nossa vida, porque de acordo com o que nós reagimos ou com o que nós fazemos com a resistência, aquilo ali traz, talvez não no momento, mas no futuro, um dano. E lá em Josué, no capítulo 17, estava escrito assim: mas os manassitas não conseguiram expulsar os habitantes dessa cidade, pois os cananeus estavam decididos. A palavra é decisão. Decididos a viver naquela região. Entretanto, quando os israelitas se fortaleceram, submeteu os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram totalmente. E a ordem do Senhor era que expulsasse totalmente, né? E aí quando nós chegamos aqui em Juízes, logo no capítulo 1, vem falando mais sobre essa história. E aí eu vi que não foi somente os da tribo de Manassés que não expulsaram. Vocês também devem ter visto isso hoje, né? E aí fala assim: Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-Seá, de Tanaque, Adó, e Beleã e a Megido, nem tampouco dos povoados ao redor dessa cidade, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. O Senhor disse que ele iria dar para o povo terra que manava leite e mel. E quando chegasse lá era para destruir, é para destruir tudo. Por que que o Senhor parece algo cruel, né? Mas é porque depois aquele povo, ele pode se voltar, como se volta depois, entendeu? E como não somente se voltar, mas ser um laço para a vida da gente. Então, se Deus manda você eliminar, destruir, tirar, se afastar, é o que Deus quer que seja feito, porque Ele conhece melhor do que a gente. E aqui segue: pois os cananeus estavam decididos. Quando Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente. Aí vem: Efraim também não os expulsou os cananeus que viviam em Jessé. E aí eles continuaram a viver entre eles. Zebulon não expulsou os cananeus que viviam em Quitron e em Naalol, mas estes permaneceram entre eles. E foi submetido, mesmo que parecia, não, eu estou prevalecendo, está aqui na terra, mas são os meus escravos. Vai me servir para alguma coisa, está me servindo, eu estou dominando, eu estou no domínio sobre essas pessoas, eu estou dominando. Então, era isso que Israel estava fazendo, submetendo, porque os cananeus, como não queria sair, estavam decididos no coração deles. Então eles se impuseram, mas a ordem do Senhor não era essa, não era permitir que eles ficassem. Nem a Sebus expulsou os que viviam em Aco, Sidom, e aí vai falando, e nem Naftali expulsou. E aí os cananeus continuaram vivendo entre eles. Só que os cananeus, apesar de ser um povo que naquele momento era escravo de Israel, ele tinha os deuses deles, ele tinha os costumes deles, eles tinham, entendeu, o coração deles, não podia ser escravos de Israel. O coração deles continuava livre para eles atenderem ao Deus que eles quisessem. Então, esses são os riscos, né? E quando uma pessoa está decidida a ficar, mesmo que seja escrava, então, essa pessoa não vai, entendeu? Querer realmente ficar sem aquela terra. Um momento, ela vai ser um laço. E o incrível é que assim também é nas vidas da gente. Muitas vezes tem coisas que a gente precisa eliminar da nossa vida, que a gente precisa expulsar, que a gente precisa tirar, e a gente deixa na vida da gente, achando que não, a gente está dominando.
Mas se o Senhor mandou tirar, tire. Satanás, ele não se conforma com aquilo que ele perde. Muitas vezes é uma enfermidade, é uma doença, e aí o inimigo ele vem de novo para ver qual é a intenção. O Senhor deu o livramento, deu uma palavra, mas o inimigo vem. Se acha a gente enfraquecido, ele toma posse. Ele não quer sair, ele quer permanecer escravizando. E aí vai seguindo aqui, e a palavra também do Senhor diz que os amoreus igualmente estavam decididos a resistir. Então, são resistências. E são resistências que fazem com que a gente tenha uma escolha. Ou a gente confia no Senhor e persegue e dissipa todo o mal, ou a gente acaba cedendo, achando, entendeu, que não, nós não temos força suficiente para poder expulsar. E é tanto que o anjo do Senhor depois vem de Gigal a Boquim e disse: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar a seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês. Vocês não farão acordo com o povo desta terra. Deus não queria acordo, nem para a escravidão. Deus não queria acordo. Mas demolirão seus altares, porque vocês não me obedeceram. Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os seus deuses, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Aí, quando o anjo do Senhor acaba de falar a todas as tribos de israelitas, o povo chorou em alta voz. Muitas vezes a gente chora, a gente lamenta, a gente, quando o Senhor fala, a gente se aquebranta no choro, mas não na obediência do coração. A gente traz aquilo ali para nós e aí a gente fica só no âmbito da emoção. Mas a ordem do Senhor era destruir. E o Senhor, ele fala, ele é bem: tirei vocês do Egito e trouxe para a terra que prometi, com juramento, dar a seus antepassados. Eu disse. Quem disse? Deus. Jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão seus altares. Por que vocês não me ouviram? A Bíblia vem falar para a gente que de que se queixa o homem, queixa de seus próprios erros e pecados. Muitas vezes o Senhor está falando uma palavra para a gente, está dizendo como a gente deve fazer, e a gente não faz, e fica depois perambulando no nosso coração o tempo todo, chorando diante de Deus, pedindo para que o Senhor nos dê uma palavra, quando que Ele já disse logo que faz, o que é para ser feito. E aí o que acontece? Aí a gente não faz aquilo que é para ser feito. A gente anda mais e mais tempo até que a gente se torne escravo novamente daquilo que Deus quer nos livrar. E quando chega aqui na frente, né? O Senhor, ele diz por que ele deixou. Então, às vezes, Deus deixa. Não quer dizer, é aquela coisa, a vontade permissiva do Senhor. Não é uma vontade absoluta. Porque, vamos raciocinar. São essas as nações que o Senhor deixou, já no capítulo 3, para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma guerra em Canaã. Então Deus deixou para depois experimentá-los na guerra, porque eles não tinham visto guerra nenhuma. Então ali foi permitido, foi uma vontade permissiva. Mas vamos lá. Se todos esses povos, esses cananeus e até os amoreus tivessem sido de todo destruídos, haveria necessidade de guerra? Se aquela geração, porque aí essa geração aqui, aquela outra geração já tinha morrido e essa geração não conhecia os feitos do Senhor. Se esta geração conhecesse os feitos do Senhor, será que era necessário ter algum tipo de guerra? Então, assim, a gente pode perceber que eles não passaram nem os ensinamentos deles, né? Daquilo que quem foi o Senhor para seus filhos. E é uma obrigação nossa
né? Tá transferindo esse conhecimento. Tá de geração em geração sendo transferido o conhecimento sobre o Senhor. Então, e aí o Senhor fala que o Senhor deixou para que eles tivessem experiência de combate, porque antes eles não tinham tido experiência nenhuma de combate. E aí os israelitas, aqui no versículo 5 do capítulo 3, diz assim: os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amoreus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. E tomaram as filhas deles de casamento e deram filhas aos filhos deles. E prestaram culto aos deuses deles. E aí, aquilo que o Senhor mandou destruir se tornou um laço. Porque aí começou a mistificar, começou a misturar, começou a juntar. Começou a sair da santidade que o Senhor falou tanto, sede santo porque eu sou santo, sede santo porque eu sou santo, aquele livro que nós lemos lá, né, de Levítico, onde o Senhor enfatizou bastante isso, sede santo porque eu sou santo. Então Deus queria um povo separado para ele, e aí o fato deles terem ficado lá, mesmo sendo escravizados, abriu brecha para que depois esse povo fosse, entender, um laço para eles. Porque a partir do momento que você casa um filho seu com um filho daquela terra, então eles vão passar a ter a herança também que você tem. Então aquela herança que era exclusiva para o povo de Israel começa a ter as misturas. Então Deus deixou, mas não quer dizer que isso seria a vontade do Senhor, porque o Senhor mandou destruir. E quando o Senhor gente, a cidade de Jericó foi destruída com grito. Com grito, né? Teve aquelas outras guerras lá que a gente vê que ele confundiu o povo e um começou a lutar contra o outro. Então essa era a vontade. Se o povo de Israel tivesse a decisão do povo de Cananeu, porque o povo de Israel tinha Deus, mas não tinha a decisão no coração que era necessário para poder destruir. Então, nós precisamos estar atentos, que quando Deus ele nos dá algo para poder a gente vencer, a gente tem que ter a decisão no nosso coração de vencer aquela guerra e não deixar o tempo passar para que aquilo se torne um laço para as nossas vidas. E isso serve para a gente ver que existe resistência. Nem tudo aquilo que Deus fala que é para vir para a nossa vida, ela vai vir, entendeu? E não vai vir em resistência. Mas se a nossa decisão do coração for conquistar por inteiro, o Senhor é conosco. Amém? Esta é a palavra que está lá em Juízes, do capítulo 1 ao capítulo 3. A gente já concluiu a leitura até Josué e hoje nós iniciamos eu trouxe hoje essa reflexão. Eu já tinha visto sobre a resistência. Eu tive uma experiência com a resistência na minha vida, onde algo queria permanecer na minha vida e eu não aceitei. E eu decidi que aquilo não ficaria na minha vida, porque senão seria um laço de destruição para mim. Então a gente está e me apoiei no Senhor. E quando eu me apoiei no Senhor, não teve, resistência do inferno que prevalecesse. Não prevalece, gente. Decida hoje a não aceitar certas coisas que vêm como resistência para a sua vida. Identifique, eu precisei identificar se aquela resistência era minha ou se era, entendeu, da pessoa que estava querendo permanecer, vindo para a minha vida. E quando eu identifiquei e que o Senhor me deu a resposta, eu me apeguei ao Senhor, eu lutei e no nome do Senhor eu venci. Então, essa guerra foi vencida quando o Senhor me colocou diante disso para vencer. E nós podemos vencer qualquer coisa que o Senhor diga para a gente, que é para a gente destruir, que é para a gente anular, que é para a gente tirar da nossa vida. Então, faça isso. Faça uma busca com o Senhor. É teu, Senhor? Não é teu? É o que tu queres para mim? Não é? Então vença, para que isso não se torne um laço. Amém? Deus abençoe.